compartilhar a palavra de hoje, lá em Mateus, capítulo 11, verso 12. Vamos ler lá? Todos têm já? Todos têm? Então diz assim, vamos ler juntos? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus capítulo 11, verso 12. Amém? Amém. Olha só, tem a Bíblia sua aí aberta também, se você quiser, se não, acompanha aqui no telão, tá bom? Deixa eu ler aqui nessa minha versão. Verso 11 diz assim: em verdade vos digo, Jesus está falando, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aí vem o versículo. Eu quero ler numa outra versão aqui, para você entender melhor. Diz assim: o reino dos céus é tomado à força, e são os violentos que o conquistam. O que é isso? Quer dizer que eu tenho que ser violento com as pessoas? Não, pastor, não é isso não. Você tem que ser violento com a sua fé. Você tem que ser violento com você mesmo. Porque se você quiser fazer a sua vontade, nós vamos quebrar a nossa cara. Nós vamos fazer coisas que Deus não aprova. Então aqui está dizendo que eu tenho que ser violento comigo mesmo. Por quê? Porque eu tenho que entender que há um mundo espiritual que eu não vejo. E que quando uma pessoa vem contra mim, talvez possuída por um espírito maligno, e hoje você pode notar, tem muita gente lá na cadeia, pagando um preço altíssimo, cumprindo uma pena, porque na hora de um desequilíbrio emocional, partiu para cima da pessoa, e não viu que por detrás daquela pessoa tinha algo maligno, um espírito maligno. Então, eu e você precisamos ter esse entendimento, de que o reino de Deus, eu tenho que ser violento, não com a pessoa, mas com o que está por detrás da pessoa. Por isso, sua vida tem que ser uma vida de oração, de jejum. Jejum não é para mudar a Deus, jejum é para nos mudar. Quando eu jejuo, eu estou mudando a mim mesmo. Eu estou matando a minha carne. Estou subjulgando a minha carne. A pessoa que não jejua, fica no palavrão, fica ouvindo música mundana, a vida não vai para frente, porque não jejua, porque não mata a sua carne. Então ela vive numa esfera só material, ela não consegue discernir o mundo espiritual. Por isso que o Senhor falou aqui, que desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino de Deus. Você tem que ser violento, não com Deus, mas com você mesmo. Matando a sua vontade, matando a sua carne, fazendo o que Deus se agrada, lendo a palavra, ter disciplina. Talvez a gente vê assim, tem pessoas que são tão disciplinadas, com o corpo, Tem pessoas que são tão disciplinadas com o corpo, faz uma dieta intensa, tem o seu momento de exercício diário. A pessoa, ela não come certos alimentos porque aquilo vai prejudicar o seu corpo. Há pessoas que chegam até a ser píssicas, com relação a isso. Mas e com relação a Deus? Com relação a fazer o que Ele aprova, será que eu sou assim também? Será que eu tenho uma disciplina de orar diariamente? Será que eu tenho uma disciplina de leitura da Bíblia, da palavra de Deus diariamente?
Será que eu tenho uma disciplina de jejuar também? Pelo menos na sexta-feira, que é hoje. Será que você faz isso? Será que você coloca Deus em primeiro lugar? Ou Ele está no meio ou está lá embaixo? Como que está? Então, ser violento contigo mesmo é ser violento com a sua carne, com aquilo que ela quer fazer, e você diz assim, não, eu sou como Paulo, né? Paulo diz assim, eu esmurro a minha carne, eu a subjugo a Deus. Então Paulo dizia assim que esmurrava a sua carne, por quê? Não é que ele pegava e dava soco na sua cara, não, mas ele esmurrava a sua vontade. Não, eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade de Deus. E olha só o que diz aqui no próximo versículo, verso 16, diz assim, mas a quem compararei esta geração? A quem compararei esta geração? É uma pergunta. A quem compararei esta geração? É semelhante, olha, Jesus está dizendo, é semelhante a meninos que se assentam nas praças e gritam aos seus companheiros, tocamos flauta e ninguém dançaste, e não dançaste, cantamos-vos lamentações e não choraste. Tem uma versão aqui na NVT, vamos ver aqui, coloca a NVT lá para nós, quero te mostrar como fica mais claro. NVT, verso 16, vamos lá, verso 16, a que posso comparar esta geração? Ela se parece com crianças que brincam nas praças, queixando-se dos seus amigos. Próximo. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. Nossa, parece uma coisa tão atual hoje. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Há 2000 anos atrás? É que se alguém não curtir uma coisa que você põe no teu Instagram, você fica de beicinho. Não é isso? E às vezes a gente quer receber coisa grande de Deus, mas a gente ainda é criança. Deus não pode dar coisa grande para uma criança. Deus não pode dar coisas grandes para quem é espiritualmente falando criança. Talvez você é já adulto, tem 30, 40, 50 anos. Mas na maturidade, na idade cronológica espiritual, você ainda é criança. Então Deus não pode te dar coisa grande. Deus não pode conceder bênção à criança. Deus não dá, é como assim o pai, você que é pai, como que você pega seu filho de 7 ou 10 anos e dá o carro para ele dirigir, se ele não tem carteira, se ele não tem maturidade para pegar um carro? Aquilo é uma arma, é um 38 engatilhado. É assim que muitas vezes Deus, Ele está olhando para nós, e o fato de você passar no Vale do Sal, fazendo os pedidos, algumas coisas Ele vai te conceder, outras não. Porque talvez você ainda não atingiu uma estatura espiritual, uma maturidade espiritual para receber aquilo. Por isso que Ele está dizendo assim, as crianças vão na praça, né? Que Ele está se referindo a muitas vezes o seu povo, que somos nós. E aí você toca uma flauta, quer que a pessoa dance, ela não dançou. Você chora, né? Ou você lamenta e quer que ela chore, ela não chorou. Você fica aborrecido. Isso é criancice. E hoje no nosso meio, que eu digo, nosso meio cristão, há muita imaturidade também. Às vezes a gente quer que Deus faça uma coisa, mas será que eu tenho feito o que Ele quer que eu faça? Será que quando Ele me cobra alguma coisa eu respondo à altura que Ele pediu? Muitas vezes eu não tenho preparo para receber aquilo, porque eu não fiz por merecer. E aí se você olhar bem mesmo, a gente não merece nada. Porque não é pelo merecimento que nós recebemos, mas é pela graça do Senhor em nosso favor. É pela graça dele que nós recebemos, não é pelo merecimento. Mas ele também nos coloca como níveis espirituais de estatura espiritual. Se você não vai crescendo na sua vida espiritual, ele não consegue te dar coisas. Porque talvez a bênção vai te roubar do reino. Sabia disso? Quantas vezes pessoas receberam coisas,
porque ela pediu tanto, insistiu tanto com Deus, e aquilo, ao invés de ser uma bênção na vida dela, se tornou uma maldição, tirou a pessoa do reino, tirou a pessoa da casa. Eu vi aqui a Maria Eduarda falando, né, não, se for para trabalhar até as 11 da noite, me tirar da obra de Deus, porque ela cuida das crianças aqui na igreja, eu falei assim, estou fora, não pego esse emprego. Quantas vezes a gente viu aqui, teve pessoas que subiram aqui nesse altar, que talvez até vocês conhecem, e falaram assim, não, Deus está me abençoando, pastor, Deus está me abençoando, me deu um trailer, um negócio aqui, que é para montar um negócio aqui de lanche, uma coisa assim e tal. O que aconteceu? Pegou aquele, eu estava aqui, o Espírito Santo falou comigo, olha o laço do diabo aí. Testemunho, foi um testemunho aquilo, eu já sabia que era testemunho, aquilo era triste. Deus não vai te dar uma coisa para te tirar outra, amém, querido? Deus só te dá para acrescentar na sua vida. Quando dá-se uma coisa, recebe-se uma coisa para te tirar outra, e principalmente tirar você do reino de Deus, da casa de Deus, da célula, do culto, da sexta-feira, para você ter que ser um escravo e trabalhar para o filho do diabo lá fora, isso não é de Deus, isso é do diabo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, vai com Deus. Irmãos,